Opa, o Competição começa destacando o feito de um catarinense. Vicente Origi foi o vencedor da última corrida da temporada no Brasileiro de Marcas, disputada no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia. Com a vitória na segunda corrida e o segundo lugar na primeira prova da 8ª rodada dupla, o catarinense conquistou o vice-campeonato. Companheiro do piloto de Florianópolis, Ricardo Maurício, se sagrou tricampeão da categoria. Os resultados da dupla também garantiram o bicampeonato para a JLM Racing, na disputa entre as equipes. A regularidade de Vicente Origi durante as 16 corridas do ano permitiu ao piloto chegar à última etapa com reais condições de título. Os 3 pontos que separaram Vicente do título demonstram o quanto é importante somar pontos em todas as etapas. O campeonato de pilotos ficou assim: Ricardo Maurício campeão, 221 pontos, Vicente Origi de Florianópolis em segundo com 218, Alan Kodair foi o terceiro com 195, Gabriel Casagrande o quarto com 182 e Vitor Meira o quinto colocado com 179 pontos. No campeonato de marcas, a Toyota terminou na primeira posição com 531 pontos, a Honda foi a segunda colocada com 517. Ford em terceiro com 361 pontos, Chevrolet em quarto com 330 e a Mitsubishi ficou na quinta posição com 121 pontos. Lembrando que o calendário de 2015 do Brasileiro de Marcas será ao lado dos campeonatos da Stock Car, do Mercedes-Benz Challenge, do Brasileiro de Turismo e da Fórmula 3 Brasil. Olá, amigos do programa Competição, uma vez mais aqui na Power Imports, a sua concessionária Kia para Santa Catarina. Hoje, reapresentando o Soul, que é um lançamento de 2014. A Kia Motors reestilizou completamente o Soul, que nós já conhecíamos, e tornou um carro premium, pelo acabamento interno, pelo conteúdo, principalmente esse que nós temos a oportunidade de estar mostrando a vocês hoje, equipado com teto solar integral de cristal e kit multimídia, todo ele com tela touch, aquela que você só toca na tela e ele muda as funções. Um carro interessantíssimo, com um acabamento primoroso. Kia Power Imports, o seu concessionário Kia para Santa Catarina. Fala galera, estou mais uma vez aqui no Competição e mais uma vez para trazer uma curiosidade interessante, especialmente para você aí de casa. Hoje vou falar sobre um detalhe que caracteriza e identifica muito cada piloto. Será que você já se fragou sobre o que estou falando? Não? Então se liga aí! O capacete não é um mero acessório simplesmente estético. É muito mais do que isso. É sim um componente obrigatório na prática do esporte, capaz de salvar vidas. No automobilismo, eles são bem diferentes daqueles que estamos acostumados a usar em motocicletas e nas brincadeiras de kart entre amigos. Com um campo de visão reduzido e feito em material especial justamente para melhor absorção de impactos, os capacetes possuem desenhos ímpares que identificam os pilotos. O capacete a maior diferença dele para o capacete normal, um capacete de rua, de moto, é o material que ele é feito de Kevlar com fibra de carbono, que é um material bastante leve e também bastante resistente. A viseira também dele é um capacete, é uma viseira bem mais grossa, uma viseira que se tiver pedra, alguma coisa assim, ela resiste bastante coisa. Diferente de um capacete de kart, a única diferença desse capacete nosso com um capacete de kart é que a forração dele é num tecido anti-chama também. Um capacete de kart não há obrigatoriedade de ter um tecido anti-chama. Então é um capacete que ele apesar de parecer um capacete de moto, assim, ele é bem diferente. O mais legal é que alguns desenhos surgem do nada. Outros são pensados com detalhes específicos. O meu capacete o desenho dele é bem parecido do que era do meu pai, o Paulo Gomes, tetracampeão da categoria.
Desde pequeno eu achava o capacete dele bonito, já bem colorido, bem vivo. Eu peguei as faixas dele do meio e só mudei o fundo. O dele era azul, o meu é verde. E agora mudei para branco. Então é um pouco da pintura do que foi a do meu pai, mesclando algumas coisas, algumas mudanças e ficou o que é hoje. Eu fiz em conjunto com um designer de São Paulo, a gente foi aprimorando alguns detalhes sem pensar muito no que significava aquele desenho. E a partir disso eu fui sempre me aprimorando, mas partindo daquele primeiro desenho que eu fiz quando era criança. Então hoje ele está um pouco diferente daquela época, mas sempre com algumas características do primeiro capacete que eu ajudei a desenhar. Eu peguei um modelo que era do Rubinho, com cores diferentes, que eram vermelho, branco, tudo. E a partir dele eu passei a usar as cores que eu tinha no outro capacete, que era o verde, o azul metalizado também, que estão usando muito, e o branco hoje em dia. E a partir daí comecei a criar o meu modelo, me passaram vários desenhos, tudo. E eu fui modificando até achar na combinação perfeita que eu gostasse mais. Bom, na verdade, como você falou, o capacete é exatamente a identidade do piloto. A minha pintura é basicamente a mesma desde que eu fiz a minha primeira pintura. O capacete está ali atrás. A única coisa que eu fiz há uns 6 anos atrás, eu inverti as cores. Meu capacete tem basicamente 2 cores, que é azul e branco. Essas cores não é homenagem a nada, são cores que eu acho que são cores bonitas e a combinação delas me agrada bastante. Então no começo ele era branco com faixas azuis, hoje ele é azul com faixas brancas. E eu tentei fazer uma pintura simples, principalmente na época de carros de Fórmula, quando o capacete tem muita coisa, muitos traços, muitas cores diferentes, de uma certa distância fica um pouco difícil de identificar. O meu capacete, por ser uma pintura bem simples, você mesmo de longe consegue ver que é a minha pintura. Então eu tentei fazer uma coisa simples que desse para visualizar de uma certa distância e também um desenho que eu queria que fosse um visual assim um pouco mais agressivo, que eu acho que o meu capacete representa mais ou menos isso aí. Então essa é a história da pintura do meu capacete. O desenho do capacete remete ao estilo do piloto. Dependendo de como a ideia surgiu, podemos perceber nos detalhes a agressividade ou cautela. E no meio de tantos cascos diferentes, fica muito difícil fazer a escolha da pintura mais bonita. Depois do intervalo, a gente mostra os momentos decisivos do Campeonato Catarinense de Velocidade na Terra. Não sai daí que o Competição volta já.